Vamos lá, estou pronto. Olá, boa noite, caros internautas e seguidores do podcast Língua Afiada. Nós estamos no ar com mais um programa nesta quinta-feira, sim, hoje? Quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, como nós havíamos anunciado, com a presença do Carlos Master, que é uma pessoa muito conhecida no meio dos blogueiros aí, dos comunicadores, é uma figura muito popular nesse meio e ele hoje vai bater um bate-papo aqui com a gente, ele que é desenvolvedor de sistema, é um monte de coisa, na verdade, o Carlos. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Cauê. Cauê, é muito bom estar aqui hoje, muito bom, e ter aberto esse espaço para mim, né? Para nós trocar umas ideias, né? Trocar umas ideias que eu acho que, assim, para todos os meus clientes também é bem interessante, porque eu posso tirar dúvidas que apareceu hoje ainda, sim. antes de vir para cá. No caso de site, de rede social, problema que está tendo aí, um conflitozinho de rede social com site, com blog, entendeu? Esses pepinos tu descasca tudo. Eu vou iniciar começando do início. No certo. caso, comecei minha trajetória um pouco cedo, né? Sim. Você é natural de Afogados mesmo? Não, Carlos? Tabira. Você é tabirense. Sou tabirense. Tem muita gente de Tabira aqui. E aí tu começou, tu veio para fora. Na infância, tu já tinha essa curiosidade de mexer com essas coisas técnicas? Rapaz, assim? eu fui nerd, eu acho que desde quando eu nasci. Você acha um nerd? Que bacana. Com orgulho. No caso, aí comecei já em 91, né? Peguei o computador pela primeira vez em 91. E já peguei dominando o MS-DOS nessa época. Né? Sem curso nenhum? Não, nunca tive curso, nunca tive aula, nunca tive nada, não. Quer dizer, eu tive curiosidades depois de velho para entrar em assim, assistir uma ou duas aulas, entendeu? Quando aparecia, só para ter a curiosidade de como era. Mas, assim, em 91 eu já peguei o extinto MS-DOS, né, que até nos anos 2000, em algumas farmácias que tinha a tecnologia já, né? O programa da farmácia pode ver que era preto, com as linhazinhas, já era ainda era MS-DOS. Nossa! Entendeu? Aí comecei a minha trajetória já um pouco cedo nessa parte, mas deu uma pausa. Deu uma pausa. Isso tu tinha quantos anos, assim, quando tu já fazia esse trabalho aí no início? Tu tinha o quê? 17, 18 anos? 13, eu era 12. Nossa! 12, 13 anos, por aí. Entendeu? Era um pouco novo. Só que eu tinha curiosidade de um pouquinho de cada coisa. Era como quando tudo estava surgindo, da questão de internet, de computadores, e isso já foi te chamando meio eletrônico, não só isso. Né? Eu gostava de som de carro, abrir e fechar. Tinha o saudoso Pantera em Afogados, que colocava som, aí eu me acompanhava também. Entendeu? Aí teve quem me ensinou a fazer placa a placa-mãe, que eu fiz uma placa-mãe uma vez. Tu criou uma? Foi. Com a ajuda de Edilson Gomes. Colocava, tinha negócio de som. Vizinho a Júnior Moto. Sei, Júnior conheço. Aí vizinho, ele fazia amplificador. Aí ele me cedeu um programa para computador, e me ensinou a fazer do cobre. Ele comprava em Arco Verde do cobre, a placa de cobre. E o processo é quase igual de fazer camisa, estampar a camisa. Uma emulsão sensibilizante, passava, fazia a tela, fazia as trilhas nesse programa, colocava lá, entendeu? Aí, nessa época de 96, eu ainda fiz uma placa. Caramba! Foi. Mas o cara se considera um gênio criando uma placa dessa. Né? Aí já é a parte eletrônica, né? Já a parte eletrônica. De assistência técnica, né? Aí eu tive com ele, né? Com Iron, de vez em quando eu preciso de Iron, e Iron é famoso nesse meio, né? Ele é o rei. Ele é o rei. Ô Cicinho, esse evento tá batendo muito ali, tu centraliza, só ele, por favor. Ô Carlos, e aí depois, aí você criança, você foi para Afogados, onde você se estabilizou.
nesse meio aí? Você montou um escritório? Foi. Passamos nasci em Itabira, fui para Caruaru, morei um pouco em Caruaru, vim para Arco Verde, aí depois para Afogados. Durante todo esse período você foi reciclando, foi se aprimorando, estudando mais, vendo tutoriais, essas coisas? Não, na raça. Foi na raça. Na raça, assim, a gente é o curioso, né? O fantástico curioso. Você mete a cara. Rapaz, eu tenho um primo também, acho que você já deve ter ouvido falar de Didi da Eletrônica, Didi Rodrigues, aqui de Carnaíba Velha. O cara, ele é um gênio nisso daí também. Ele mete a cara e ele conseguia. Hoje ele não consegue mais pelo problema de visão dele. Mas assim, chega um BO para você, o pessoal, ô Carlos, eu tô com essa placa aqui, tá sem solução. Você vai em cima do problema? Não, tem que estudar para ver o que Tem que estudar. Porque de qualquer maneira a gente tem que, até com o site é assim, né? Naquele dia mesmo, no teu site, deu aquele problemazinho, aí eu tenho que investigar o que é. No caso, se é a atualização do próprio ICMS, que é o WordPress, ou atualização do servidor para o WordPress, existe isso, e os protocolos de navegação. Aí, às vezes, o erro que dá não pode ser uma atualização, entendeu? A atualização que faz no WordPress aí não casa com a do servidor, aí eu tenho que alterar o PHP, para o PHP sair eu acho que o teu hoje está o 8.0. Aí a próxima atualização eu já posso botar para 8.1, entendeu? Eu nunca coloco a última que está, que é a 8.3. Porque pode dar conflito com os plugins de cada site. Entendeu? Entendi. Aí, então você vai aos poucos acompanhando. Não é só você ter o site, é você saber da mecânica dele. Entendeu? Porque, por isso estou aqui. O Carlos, na verdade, ele além de criador de sistema, ele cria sites também, ele monta sites, ele entrega para o cliente prontinho, direitinho, ele ainda armazena o seu site. No caso, eu sou cliente do Carlos, já tem uns 2 anos, Carlos? Já tem uns 2 anos que eu estou... Já. Rapaz, eu acredito que já. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu sou cliente do Carlos, é onde fica... É hospedador que fala? Hospedado. Então, o site fica hospedado lá, é como se assim, eu tenho o meu blog, Tama França, Cicinho, aqui tem o Dejaci Pereira, o Silvestre Conectado, o Afogados Conectado, digamos que a gente tenha nossos sites, mas fica hospedado num sistema de uma central na casa do Carlos. Isso, no servidor, né? Um servidor. Aí qualquer probleminha que dá, aí a gente corre para Carlos, aí o importante é que o bom é que não tem hora, né? A gente mete a bronca e Carlos diz, eu vou resolver, cara. Resolve. Gabriela. É Gabriela, que é sua esposa, né? E como Gabriela entrou no meio de tudo isso também? Foi na raça? Ela casou com você, aí acabou. Vamos iniciar. Aí em 96 eu comecei a mexer com eletrônica também, né? Uma parte de eletrônica. Não era só computador, como eu estou dizendo, era som de carro, rádio, tudo, de tudo um pouco, vídeo cassete. Aquele som 3 em 1. Foi, né? Também. Era uma febre aquilo. E pronto, aí deu outra parada. Aí coloquei uma serigrafia uma vez, aí eu precisei de computador para fazer as minhas artes. Aí eu já migrei para design. Uma coisa foi levando a outra. Aí eu tive que fazer. Vendi muito aqui para Carnaíba, muito. Camisa de escola concluintes. Olha, que bacana. Foi, vendi. Concluintes. E para fazer as artes, os nomes dos alunos, tudo. Aí eu tive que ter um computador. Aí eu tive que comprar. Caríssimo naquela época. Demais. Dinheiro de um carro. Era caro. Só rico tinha um computador. Muito caro. E eu consegui, com esse computador, aí sou o que eu sou hoje. Porque nele eu comecei a me interessar em entender a mecânica realmente dele, né? Memória, processador, o que era memória, o que era processador, qual era, o que era não, que eu já sabia, mas
no caso, você nunca sabe, o que 120 GB, o que é isso? Não era giga, era mega. Mega, exatamente, era mega. 128 mega. Eu tive um Pentium 100, o meu era, eu lembro da configuração, Pentium 100, 64 mega. Comprei ele com 32, aí comprei mais 32 mega e botei. Para mim, o Carlos está falando em chinês, que eu não entendo de bolhufas nenhuma, mas eu, por a gente viver disso, escuta falar muito nisso, né? Quem tem computador em casa, quando tem algum probleminha, chega nos caras, os caras falam dessas coisas aí, eu só faço Aí o interessante foi que quando eu fiquei na serigrafia e fiz, né? Aí depois da serigrafia não deu certo e tal, mas aí fiquei com o computador. Aí comecei a, nesse tempo, já fazer, coloquei internet, né? Aí comecei a ficar mais nada profissionalmente, no caso. Trabalhava, consertava meu computador, entendeu? Eu era meu técnico. Caramba! Entendeu? Mas nada profissional. Eu fui pegando experiência com o que eu tinha. Você chegou ao ponto da curiosidade ser tão grande de você. Você foi uma das primeiras pessoas a comprar um computador num valor absurdo na época. Aí, pela tua curiosidade, tu chegou a abrir o computador, desmontar? Não, na hora. Não nas primeiras vezes, né? Logicamente, a gente vai... Quando eu dei feito a primeira vez, eu fiquei branco e gelado. Aí chamei o pessoal. Na moral, eu dei uma pane no Windows, que era 98, e eu apaguei algumas pastas do sistema mesmo. Aí tinha que formatar, meu querido. E para formatar naquela época, a gente usava o disquete e o CD. Tinha que ter o programa, no caso. Tinha que ter o programa no CD e tinha que dar o comando no disquete para fazer a formatação. Poxa. Aí eu não sabia de nada disso, que eu nunca tinha visto. O YouTube não existia. Tudo era novo, né? Não tinha como ver novo. Um tutorial. 96 ele está falando. Né? A navegação da gente era Globo, SBT. Meu Deus. Não tinha outra navegação, né? Para época. Caramba. Era muito bom. Mas foi quando eu coloquei internet, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? Porque eu só ficava na Globo, no SBT. Não tinha. A gente não tinha conhecimento de outros sites. Não tinha coisa que interessasse a nós. E também tinha, na época era muito pouca coisa. Né? Não tinha lá essas coisas. Aí coloquei o Cyber um tempo depois, passou uns 2 anos. Tu teve um Cyber também? Aí coloquei o Cyber e ficou só eu e Adriano. Aonde era o teu? Era aquele na Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco, eu acho que eu não cheguei. Avenida Rio Branco. Aí era meu Cyber, só tinha eu e Adriano. Adriano na praça de alimentação. O de Adriano. E o meu na... Só que era o seguinte, eu botei, assim, muito suado, entendeu? Assim, muita dificuldade, porque era 4 computadores, né? Na verdade, eu coloquei 3 de início. Era 3 computadores, e o computador era caro. E a Lan House ficava assim, de gente. A minha, graças a Deus, era e Adriano com as máquinas novas, com tudo novo, não ia ninguém. Puxa. Tinha muito... Ia no começo, né? Que não tinha. Mas depois que eu coloquei, muitos viajantes diziam, porque lá tem ar-condicionado, computador novo, poltrona, porque as minhas eram de plástico, né? E a de Adriano era assim, né? Já era mais confortável, né? Era baixinha, mas era mais confortável. Eu sei. E o ambiente era melhor, assim, à vista do meu, né? O meu era simples, o dele não. O dele era... E o meu ficava cheio. E aí, o pessoal da zona, principalmente da zona, da cidade mesmo, na época, corria para lá, eu preciso baixar esse site aqui, eu preciso baixar esse boleto, eu preciso imprimir essa coisa. Era. A gente fazia essas coisas também. Baixava muito IPVA de carro, essas coisas, né? Essas documentação. E a garotada querendo fuçar o Orkut. Orkut, MSN, aí tinha Net for Speed, o jogo da época, né? Fazendo eu viajar no tempo em São Paulo também, eu vou ficar nas filas para pegar uma vaga numa Lan House para acessar o Orkut. Aí, por conta do Planeta Cyber, que tinha um site, aí eu me interessei. Foi aí em 2003.
O Planeta Cyber chegou... Ele tinha um site dele, era Planeta Cyber, era uma lan house, e já que ele tinha site e tudo, e eu ficar para trás... aí você foi atrás, né? também, porque tinha aquela coisa... Qualquer coisa que a gente ia fazer, você já tem site? O pessoal, né, que não sabia nem o que porra era, mas ele cobrava da gente. Aí eu fazia um site. E aí tu pegou e depois do Planeta Cyber tu fez o teu. Fiz, mas assim, lógico, com ajuda, né? Foi interessante, porque Clepson Rabelo, ele é professor, é compadre meu, hoje em dia, né? Eu gostava muito dele. Gostava não, gosto, né? Ele morreu e eu também não. Gosto muito dele. E ele sempre foi o cara nessa área, em Afogados, entendeu? E eu perguntei se ele sabia fazer um site, ele disse que sabia. Olha só. Eu perguntei a ele se ele podia fazer o meu. Aí ele estudava em Recife, ele fazia medicina, eu acho na época, não lembro bem, mas eu acho que era medicina que ele fazia. Aí eu disse, aí fiz o acordo, ele fez lá meu site. Aí eu digo, agora só para um detalhe, eu quero aprender a mexer no site para não depender de tu. Entendeu? Sim. Só que é o seguinte, o site dessa época não é o site de hoje, não é como o WordPress. O WordPress é CMS. É um sistema feito. Né? Ele já está feito. Lá. Todo mundo tem WordPress. É só você comprar o domínio. Você compra o domínio. Aí, para você não ficar com aquele layout padrão, que é feio, horroroso, que vem nele, aí, às vezes, a gente personaliza. Vocês entram na aí entra a nossa programação hoje. Deixa uma coisa mais bonita, mais... Né? E como foi o teu site? O que foi necessário para vocês criar? Como era o lá nesse tempo, ele fez meu site em HTML, a linguagem. Sim. E ele disse, olha, eu estou indo para Recife, você vem aqui e para eu lhe ensinar como é que você muda uma imagem e muda o texto, beleza? Beleza. Aí então para você já era... Não sabia. Não sabia? Não. Eu nunca tinha visto o que ele me mostrou naquele dia. Aí eu levei um notebook que eu tinha. Aí ele instalou o FTP, é um arquivo que passava o arquivo que a gente fazia alteração, e instalou o Dreamweaver, que era onde a gente fazia o site e bolava os códigos, entendeu? Que era feito em código. Aí ele disse, olha, você muda o código, ou muda a imagem aqui, e muda o texto aqui. Só isso aí, só. Beleza. Aí fui embora. Aí ele viajou. Na outra semana ele já não tinha site. Eu já tinha feito o meu. Eu tinha apagado tudo que ele tinha feito, aí eu fiz o meu. Rapaz! Aí pronto. Aí daí nasci eu. Caramba! Aí você já foi descobrindo o YouTube, já foi aparecendo? Eu fui aprender língua. Aí eu aprendi HTML, que foi a linguagem desse primeiro site. Aí depois Flash, que era Flash do momento, a animação que a gente vê aqui não é Flash. Mas antigamente era um Flash. Flash. Aí ficava nos navegadores de antigamente. Você tinha que baixar e atualizar o Flash. Senão a imagem não aparecia. Entendeu? Poxa. Ficou até um tempo desse. Flash. No tempo desse não, até 2012, 2011. O Flash foi extinto. Aí eu aprendi a linguagem Flash e fiz o site todinho em Flash, que eu me senti um Jorge Lucas. Quem é Jorge Lucas? O criador da... Ô, Carlos, e quem foi o doido que foi teu primeiro cliente? Eu chego lá. Aí depois do Flash, eu aprendi a linguagem Flash, HTML, Flash, JavaScript, que é fazer outra animação também, JavaScript, ASP e CSS. Aprendi 5 línguas. Na computação. Aí eu fazia site e desenrolava site. E eu só fazia site em código. Eu não fazia site como faz hoje. Hoje é como eu estou dizendo, está pronto, está ali. Você está vendo o gráfico. A gente fazia o código.
Ô, Carlos, e como era a situação? Como você conseguia decifrar os códigos? Cara, é, é uma boa pergunta para uma triste resposta. É, na, com o passar do tempo, se você não se atualizar, você acaba e esquece tudo. Certo? É, Isso aí é as tem que estar 5 línguas que eu reciclando. aprendi da internet. Mas aí eu aprendi, depois eu quis fazer programa, software, né? Para ser mais bonita a palavra. É. Aí eu comecei a fazer software. Clepson resolveu dar aula na faculdade sobre software. E eu fui aprender o Delphi, que fazia programa. Entendeu? Um programa que faz programa. Que é outra Puxa, linguagem. caramba. A linguagem Delphi. Eu fiz. Fazia os programas que eu queria. Aí, consequentemente disso aí, eu aprendi na linguagem de programa. Delphi, C++, a linguagem do Windows. Aprendi para fazer programa também para o Windows, para rodar no Windows. E Axis. Sei. O Axis eu acho que tu conhece. Né? Cheguei a conhecer. Faz programa também. Entendeu? Em 2009, eu peguei um cliente que está comigo até hoje, de programa, que foi Nica Motocar. Nica, conheço. Entendeu? Conheço Nica. Eu fiz o primeiro formulário dele, da loja dele, que ele tem até hoje. Caramba! Em Axis. Ele amou o programa, gostou e trabalhou com ele até hoje. Só que esse ano ele me pediu para fazer uma modernização nele. Já está na hora, né? Aí como ele não fazia ali propriamente dito no Axis, porque o banco de dados ficou muito extenso, né? Mais de 12 anos aí, mais de 14 anos aí de informação. Aí eu digo, ó, tem que fazer um e vamos atualizar para a web. Eu não faço mais nada para físico. Porque até para mim mesmo, eu fazia o programa, para mim, beleza. Aí quando dava pau no computador e dava um problema, às vezes eu esquecia, formatava e ia embora de informação. Não adiantava nada. Aí, nadava e morria na praia. Aí eu disse, não, então eu faço web agora. Aí eu bolei, meus programas são tudo web. Aí fiz para ele recentemente o mesmo formulário, agora que roda em celular, sem precisar de instalação, só entra com login e senha. Celular, computador e tablet, qualquer plataforma, ele entra e... Ô, Carlos, como é a diferença de ter... Antes que esqueça, aí a linguagem. A linguagem, no meu caso, muitas dessas línguas, eu acredito que ou eu não sei mais, e recentemente eu fui tentar fazer um site em HTML, novamente, voltar atrás no passado para ver se ia para frente, entendeu? Mas quando eu programei, a navegação de hoje não aceitou os códigos de ontem. Tem isso? Tem. Nossa. Entendeu? Alguns que eu lembrava. Entendeu? Alguns que eu lembrava. Aí, no caso, significa que fiquei obsoleto nessa linguagem. Área, Eu sei, mas não serve. Como na época tinha o MS-DOS que ficou obsoleto de acordo com o passar do tempo. Porque existem os protocolos de navegação. Sim. Vou lhe dizer, eu tive uma cliente que em 2020, mais ou menos, ela disse, olha, eu tenho aquele computador ali, sabe aquele cliente que comprou um computador novo, tem ele ali do mesmo jeito, daquele mesmo, né? Mas eu queria que ele funcionasse. Esse computador, você formata. Você formata, ele fica funcionando, ele fica funcionando. Sim. Agora, veja bem, não tem condições de um computador desse, memória DIMM. Tem isso. Memória DIMM, ninguém sabe, eu acho que o que é.
Os técnicos de informática sabem. Talvez fosse daqueles computador Antigo. grandão. Eles eram brancos, aí ficou amarelo já. É, daqueles mesmo. E mais novo, bem novinho. Formatei, limpei e tal. Coloquei o sistema da época. Eu disse, olha, ele não vai suportar. Eu vou colocar um Windows 7. Ele não vai suportar. Eu tenho que colocar o sistema da época dele. E na época, parece, se eu não me engano, foi o X. Não era o XP. Era o 98. Aí eu coloquei o XP nele. Que era mais moderno do que o 98 já era mais ele. Para ele. Rodou, digo, tá rodando, funcionando. Beleza. Chega em casa, ela liga. O caso não tá entrando na internet. Aí eu disse, isso aí é o problema. Isso aí é questão de protocolo. Ele tem internet. Só que não vai abrir. Oxê. Ele tem a internet. Ele tá lá a internet. No caso, se você colocar um programa que necessite de internet para ele, entendeu? Ele vai detectar que tem a internet e que tá lá. Você vê lá a televisãozinha no ar que tem internet. Tem internet. Mas você clica e abre a página de erro. E aí se chama o protocolo de cada navegador, que é atualizado por segurança. Lembra do SSL, que é o hoje é HTTP, HTTPS, 2.//. E antigamente era HTTP. Aí pronto, ele está nessa de HTTP. E você conseguiu resolver o problema? Conseguiu fazer ele... Não, ele está ali, só se voltar no passado e ele vai funcionar. Ô, Carlos, mas por quê? Porque se o computador ele tinha essa... O computador foi inventado para funcionar através da internet, né? E aí... Mas existem as diretrizes que mudam. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí, no caso, é a atualização. Você vai me entender agora. Você compra um iPhone. Você acha que o iPhone 6 vai ter atualização? Não. A gente está no 16, né? Tem 16 gerações à frente dele. Tá, peraí. Não, 16 não, 6, 10. Tem 10 gerações na frente dele. E ele não tem. O 8 não tem mais atualização para o 8. Poxa. Né? Aí, se não tem mais a atualização, aí depois você quer abrir um aplicativo, não abre. Por quê? Porque o protocolo não vai abrir por conta que ele já ultrapassou, que não dá mais atualização de segurança. Não teve exemplo melhor para você. Dá para eu entender a resposta, né? Caramba, que situação. Ô, Carlos, e hoje você continua criando sites? Sim. Inclusive tem clientes aqui em Carnaíba? Tem. Veja só, aí migrei para a parte de site. Gabriela começou a me ajudar, que eu comecei a ficar com uma demanda um pouco grande. E por eu atender assistência técnica em informática, né, design e servidor, fazer site, aí fiquei muito sobrecarregado. Entendi. Aí entrou ela, a gente trabalhava com Joomla na época. Aí ela aprendeu primeiro no Joomla, ensinei primeiro no Joomla. E hoje no WordPress, eu acredito que ela muita coisa sabe mais que eu. Caramba! Então ela acabou entrando na coisa também sem curso nenhum e foi aprendendo na prática. Ela aprendeu comigo. Caramba. Aí, depois disso aí, começou a andar só. A gente faz só até um determinado, né? Ela é design também? Ela é design. Ela é design e ela programa também muita coisa do site. Muita coisa de site ela programa. Caramba. Alguns erros, quando aparece no site, no WordPress em si, ela resolve. Quando a coisa é mais puxada para o servidor, essas coisas aí só eu. Ou para a rádio, né? Aqui eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho um cliente aí que está conosco desde 2008. Nossa, um tempão já. De site. A Cristo Redentor é uma delas. Cristo Redentor se eu não me engano, é 2012. Entendeu? É 2012. Quem é daqui de Carnaíba? Você consegue lembrar?
Eu não sei, velho. Não, tem a Cristo Redentor, tem a Ariel Aquino. É, Ariel contigo também? É. Eu pensei que Ariel era Há muitos anos. Se eu não me engano, eu não lembro a data. Todo cliente eu tenho uma data, tem uma história, tem tudo com todos, entendeu? O Ariel, muito tempo mesmo conosco. E tem... É porque de cabeça fica ruim, por conta que... Ô, Carlos, além do... Agora, antigo mesmo, que eu fiz Laboratório Maria do Carmo, Casa de Saúde. Aí, se eu não me engano, laboratório é de 2009, Casa de Saúde 2010, Farmaplus, distribuidora, é de 2010 também. É por aí. Então você atende grandes empresas também? Muito. Muito, né? A maior empresa por aqui no Pajeú, então, é a Casa de Saúde? Na área de saúde, sim. Mas você... Lá o laboratório é imenso. É, né? É, porque o laboratório, farmácia, lá é um grupo, né? Não existe mais. É grupo, é laboratório, farmácia, distribuidora. Nesses clientes, além de você hospedar o site deles, você que cria todo o sistema para eles? Quando é aquela coisa, quando pede, sim, né? Quando faz um contrato. Quando pede, contrata para tal fim. Sim, mas lá no caso do laboratório, não, é só o site. Eu prestava serviço de assistência técnica lá, entendeu? Câmara de Vereadores e Prefeitura eu deixei de atender, não atendo mais. Eu tenho uns amigos que fazem exclusivamente para isso, eu direciono para eles. Sim. São gente responsável, legal. Ô, Carlos, hoje você tem quantos sites quantos sites e quantas rádios? De cabeça eu não sei. Mas é bastante. É porque assim, existe o cliente e existe o site, correto? Sim. Mas existe aquele cliente que tem 3, 4 sites. Entendeu? Mário é um deles, Mário Filho. Mário tem... Olha, Mário é muito antigo comigo também. E é? Muito. Foi um dos primeiros, Mário Filho. Mário tem 5 domínios, 3 sites, 5 domínios, 3 sites. E 3 sites, 5 domínios. No caso, ele é um, aí no caso você já tá vendo, né? Aí eu me perco. Eu não tenho como, porque não só é ele que é defeito. Eu tenho muitos que é das... E você não atende só Pernambuco? Tem outros estados também que você abrangiu? Rapaz, São Paulo, Maceió, Caruaru, Carnaíba aqui, São José. Interessante. Tabira, não, eu já fui para Tabira uma vez, mas atualmente não tem cliente. Não tem um cliente lá. Tabira, mas já tive. Tabira, foi bem interessante isso aí. E Santa Terezinha, ainda hoje. Serra Talhada já, Sertânia já. Arco Verde, eu acho que não. Aí. Caramba. Que vem na minha lembrança. Na mente agora, Recife não. Não, Recife não. Carlos, e concorrência? Tu enfrentou concorrência nessa área? Não tem coisa melhor, não. Eu também acho bom ter concorrência. Entendeu? A gente melhora muito. Não existe coisa melhor do que concorrente. Porque eu me garanto no que faço. Eles ajudam a gente a se aprimorar, né? Me ajuda muito. Mas teve concorrência desleal? Mas aquelas filha da puta mesmo que veio para arregaçar. Na área de... Não na área... e na área de site, o conhecimento elimina isso. Sim. Entendeu? É muito bom na área de site. Porque eu não... A programação, você tem que se dedicar. Você tem que mostrar, você não engana. Você mostra. Ou sabe. Entendeu? Já na área de assistência técnica, existe desleal até hoje.
Existe, porque tinha gente, quanto um exemplo, quando o preço de uma formatação era R$ 50, tinha um cara que fazia por 10, entendeu? Aí cada um tem o seu tipo de trabalho. Já eu, na área eu tenho um cliente que hoje caiu muito formatação em computador. Mas minha formatação seria o quê? Pronto, um exemplo. O meu vizinho faz a R$ 50. Eu faço a 80. Sim. Pronto. Quer fazer com ele? Faça. Eu faço a 80. Aí eu tenho clientes de 2006. Eu tenho. Que só faz comigo. Aonde ele tiver, se der um problema, ele só faz comigo. Só faz com você. A formatação mais antiga que eu fiz foi para o seu José, que é o dono da Farmaplus. Na casa dele, se eu não me engano, eu tirei a foto da etiqueta, que antes eu colocava a etiqueta de quando eu formatei o computador para saber quando ele ia voltar para mim. Sim. E isso aconteceu em 2022 e a etiqueta estava de 2009. Olha. No caso, de 2009 até 2022, ninguém mexeu no computador por uma formatação só. Tá vendo? Coisa boa. Porque minha formatação é o seguinte: eu pego o computador, desmonto ele, limpo ele, certo? Tiro as memórias, limpo a memória, limpo o banco de memória, tiro o processador, limpo o banco do processador, limpo o processador, tiro todo o resíduo da pasta antiga, tira a fonte, desmonta a fonte, limpo, tira a poeira da fonte, entendeu? Depois faço a montagem como se ele fosse novo, entendeu? Eu faço todo o procedimento, desmontando, montando, para poder iniciar a formatação. Você dá um grau geral no aí, no caso, em vez de você me ver com 4, 5 meses, 6 meses, você me vê de anos. de décadas, né? Ó, Carlos, tem Zulene Alves. Zulene Olha, Alves. Minha amiga. Zulene, faz tempo que eu não te vejo, hein? Zulene é a do Bolsa Família, né? Ô, Zulene, é bom você vir aqui bater um papo com a gente também. Isso faz muito tempo, eu gosto muito de Zulene. Gosto muito. Tem boa noite, compadre. É interessante que ela é minha comadre. Ela tá falando aqui, boa noite, minha compadre. Ô, Zulene, um abraço para você. Olá, Caueto. Um abraço, Zulene. Que satisfação. Faz muito tempo que eu não vejo Zulene. Gosto muito, muito, muito de Zulene. Gabriela Santos, que você deve conhecer também muito bem. E a Zulene aqui falando um grande profissional. Obrigado, Zulene. Obrigado. Zulene, que é blogueira também. Que ela foi a primeira mulher que entrou comigo. Olha. Foi. E a primeira mulher blogueira do Sertão. Foi. Ela, se eu não me engano, foi no ano de... Eu tenho, como eu disse, eu tenho a data. Eu posso até mentir a data aqui. Espero que não fique com raiva. Mas eu acho que foi em 2000 foi entre 2010 e 2012. Pronto. Nossa. Foi, ela entrou. Já faz muito tempo mesmo. A Zulene é antiga na área. Eu gosto muito de Zulene, pessoa humilde. Carlos, e a perspectiva que você vê na internet daqui futura, um futuro próximo, tu acha que isso vai mudar radicalmente do que a gente vai ter hoje? Ou daqui a um tempo você vai estar falando desses sistemas que você tem hoje como um motivo assim até de gozação? Nossa, você lembra daquele programa? Tu acha que vai avançar muito mais a internet? Eu vou dar uma resposta rápida, porque eu quero entrar num assunto que é o que eu disse antes de entrar aqui. Veja só, a internet é uma faca de dois gumes, né? Tanto para o bem como para o mal. Eu acho que, para mim, eu não enxergo nela com dois gumes, é com vários. Mas, com certeza, que a tecnologia é só andando para frente. Só avançando. É porque, assim, a internet, ela atualiza aqui. Sempre aparece coisa nova, beleza? Mas os hardwares, no caso, os aparelhos, eles é quem dá esse pontapé, entendeu? É as ideias novas. Vou fazer um aparelho tal para fazer isso, um aplicativo tal para fazer isso, Aí pronto, de acordo que a gente nem vai imaginar ainda, porque a IA está aí.
Sim. Né? E vai vir para Né? destruir Aí a muita Thaí coisa. está ajudando muita gente. Até a mim mesmo, para eu fazer um banner hoje, eu faço com IA assim. Ajuda muito. Coisa que eu passava capinando, como diz o outro, no computador, horas e horas fazendo uma pesquisa para achar o que eu quero. Com IA, em 3, 4 minutos eu faço no instante. Rapaz. Tem Muito. Agora, o GPT também, né? Que ajuda muito na criação de texto. Agora eu quero falar com você o seguinte. Com você não, com todos, né, quem entrar aqui nessa live. É sobre a questão de rede social e blog. Sim. Certo? Porque eu tenho um cliente hoje, que ele entrou em contato, perguntou, eu queria ter o acesso às minhas estatísticas e tal. Eu passei as estatísticas para ele, eu achei alta a estatística dele. Não vou mentir, eu achei alta. Porque hoje, para você segurar uma pessoa na frente de um computador, e naquele site, naquele determinado site, tá entendendo? E gastar o tempo dele ali, eu já acho demais. Entendeu? É verdade. Por conta que o celular tomou um grande espaço de computador, né? Tomou. Aí, na minha época, na época que eu iniciei, nós tínhamos, como você mencionou, o Orkut, MSN, beleza? Isso era mais computador. Hoje em dia, os celulares aumentaram, os processadores deles ficaram muito bons, e a pessoa tem preguiça de ir para o computador, aí está aqui com o celular, aí resolve tudo. É porque o celular se tornou um computador portátil, né? Isso. Aí eu disse a ele, disse, não, mas olha, teve uma época que eu tive, mas teve uma época, mas assim, a culpa disso é do próprio dono do blog. Você, ele e outros demais por aí, que não pega seu público no blog. Que acha melhor a rede social, o Facebook, Instagram, para fazer a divulgação. Vocês não, que eu não sei como você trabalha, mas é que fazem ao contrário. Entendeu? Eu estou atento na sua orientação. Vocês usam, na minha visão, entendeu? Vocês usam o Facebook, Instagram, enfim, a rede social que tiver em mãos, para fazer a divulgação do seu blog de maneira errada. Como muitos aí vendem no Instagram, aí pega lá, coloca tem uma loja em casa, aí vai vender, aí fica achando melhor vender jogando na rede social. Na rede social. Instagram, por exemplo. Poxa, é melhor você fazer um site. Eu não estou dizendo isso, puxando para mim, para eu fazer o site, entendeu? Mas é melhor você ter uma página sua. Por quê? Porque você joga aquele aparelho, você joga aquele celular para vender, lá no Instagram ou no Facebook. Certo? Aí, se tiver o link do seu site, vai ver todos os produtos, não é melhor? Sim. Né? Mas para eles não gastar, aí eles acham melhor usar o gratuito. Que não está adiantando. Que não vai dar, como é que diz? Os detalhes. Não só da loja. Por quê? Porque tem muita fraude. Por causa disso também. Porque se você tiver uma loja há muito tempo, você vai ver que aquela loja é séria. Entendeu? Isso. Se a Magazine Luiza tem. Porque a Magazine Luiza não vende no Instagram dela. Mas ela anuncia no Instagram dela. Entendeu? Seu blog. Seu site. Você quer colocar seu site lá em cima? Copia metade da... Mas aí que está meu segredo. Muitas vezes eu coloco realmente o texto completo quando ele é um texto pequeno. Isso. Quando é um texto longo, mais ou menos, e bem interessante, aí eu paro pela metade e coloco. Isso. Leia a matéria completa no site do blog do Cauê Rodrigues, isso. Link na Mas não é uma notícia que você tem que fazer isso, é todas. É todas. Não é uma aqui e outra. Entendeu? É todas as notícias. Por quê? Você vai pegar aquele seu público que está ali, vai vir para cá. Agora, vocês sabem que também tem um projeto de lei na Câmara do Senado para
ter fiscalização em rede social. Aí, no caso, você tem a rede social, você não pode colocar determinadas notícias, você não pode falar de alguém, você não pode dizer alguém, mas no seu próprio você pode. É seu. É suas regras. Lá não, é uma rede social. Já diz tudo, né? É uma rede social. Coletiva, né? Entendeu? Aí, pronto. Se você imagina só como é chato. Você tá lá, você não tem com quem reclamar. Porque você coloca uma notícia ou coloca uma foto, aí lá o Facebook vai e tira aquela notícia. Aí com quem tu vai reclamar? Realmente. Né? Aí pronto. Como acontece muito. E sendo seu, como é que vai tirar? Que é seu. Quem tira sou eu. E-mail corporativo. Hoje a gente investe, pessoal, em e-mail corporativo também. Porque nossos servidores hoje é ilimitado, tanto para hospedagem como para e-mail. No caso, é indeterminado, é infinito. Você pode detonar. Lá você pode botar foto, pode botar notícia. Não vai ter, não tem limite de espaço, não. Eu tirei o limite de todo mundo. Quem é comigo não tem limite. E para e-mail também. O Hotmail, eu perdi meus e-mails lá, no Gmail e no Hotmail. Porque eles são pagos hoje. Oxê. Se você... lá tem um espaço. Se você ultrapassar aquele espaço, você tem que pagar. Louco. É dessa forma. Ele tem 5 GB, é muito GB, mas às vezes você vai deixando lá, acumular, chega lá, ou você deleta para usar, entendeu? Ou acontece isso aí. Você perde. É dessa forma. Aí, no caso, é melhor você usar o que é seu. E para você usar o que é seu, acostumar o público vir para você, que antes era. Inclusive, teve um rapaz, inclusive você citou o nome dele aqui, ele esteve me visitando aqui sábado, é o Ariel Aquino. Ele falou para mim, Cauê, nós estamos fodidos. Vou falar com essas palavras. Nós estamos fodidos porque a rede social tá fudendo os nossos sites. Eu falei, não, o meu eu não estou me sentindo atingido ainda. Né? Aí ele falou, não, os fortes, aí ele citou eu, Itamar França, Nil Júnior, os fortes vai ser difícil cair, mas os fracos vão cair. Mas aí cai. Cai porque é aquela coisa. Tem que ter investimento de vocês mesmos para o que vocês têm. No caso, se eu sei que Cauê Rodrigues, as notícias dele é sempre primeira mão, eu vou lá. Se ele colocou no Instagram, eita, tá pegando fogo numa casa no centro agora. Mais informações no nosso site. Fique ligado. Pronto, isso é na rede social. Que acontece muito esses furos, né? Isso é na rede social. Na rede social você pode jogar seu vídeo completo. O vídeo que está pegando fogo, tudo tal. Você pode fazer isso, você pode colocar tudo, né? Porque não vai sair, não vai cair. É seu. Eu aprendi mais essa, viu? Porque tem muita cobrança também. Quando eu colocava, logo no início, eu colocava só a chamada na rede social e colocava informações completas no site do Cauê Rodrigues. Isso. Aí tinha aquele monte de comentário, porra, coloca logo a notícia completa, a notícia. Mas é melhor você colocar o link. A pessoa, já que tem preguiça de abrir seu site, coloca o link embaixo. Acesse o link abaixo, vai para o nosso site. Entendeu? É muito melhor, muito mais interessante. Aí direciona. Direciona o seguidor ali ao site. O público, quem faz o público fica mal acostumado são os donos. E não só 1, 2, 3, ok, são assim, não. É todos. Todos são assim. Embora que os portais, eles ainda seguram mais, eu acho. Entendeu? Mário mesmo, ele tem o público dele. Ele o de Mário da Folha de Pajeú, ele tem o público dele e eu não vejo ele fazendo dessa forma que eu estou lhe dizendo. E o pessoal coloca logo a notícia. Se você já vê a notícia no Instagram, o que eles vão fazer no teu site? Exatamente. Não vão. Não vão. Aí você está perdendo público para você mesmo.
Né? Embora que lá no Instagram, no Facebook, tá certo, tem gente que é monetizado, né? Mas para ser monetizado, você não está perdendo a monetização ali não, que eles estão indo lá. Você só está compartilhando em 2 lugares. É dessa forma. Você Ô, Carlos, já teve um trabalho assim que você ficou desapontado em não conseguir realizar? Não, porque sem eu saber, eu sempre digo que sei. É o que Gabriela não gosta. E é que nem o pessoal, eu posso estar com a corda no pescoço do jeito que for, eu chego os caras, e aí, Cauê, tá tudo bem? Eu digo, tá na paz, tá tudo suave, tá tudo bem mesmo? Tá mesmo, se melhorar estraga, mas só Deus sabe como é que tá o coração. Mas aí você tem isso, você se propaga no caso e não desaponta, então. Não, eu procuro não desapontar, né? se eu desapontar, a decepção é minha também. Mas aí você vai lá e enfrenta o problema. Geralmente a gente faz o que pode. Eu já tive muitos problemas aí que outros programadores fizeram em site, principalmente no da Câmara de São José. Sim. Uma vez um programador lá mexeu lá da Câmara, enfim, tirou o site do ar. Aí tinha um cliente meu que já era de rádio lá, né? Aí ele disse, tu mexe no Jomia, era o Jomia, tu mexe no Jomia? Aí eu disse, mexo. Ele disse, não, ele nem entrou em detalhe sobre o outro programador, entendeu? Ele disse, não, é porque mexeram e o site tá assim agora. Aí me mostrou, aí realmente tava perdido. Aí eu disse, olha, veja só, você não é cliente meu. Cliente meu é uma coisa. E quem não é cliente é outro tipo de trabalho, entendeu? Aí é por diária. Aí na época, minha diária era 250. Aí eu digo, olha, se eu resolver hoje, beleza. Mas se ficar para amanhã, aí vai de novo. Aí mexi para lá, mexi para cá, passei. No primeiro dia eu passei 13 horas. Se eu não me engano, mexendo no site para ver se ele voltava. Aí no segundo dia eu mexi umas 8 horas no site, seguida, no fim da tarde. Aí. Conseguiu resolver. É porque, na verdade, eu fiz a programação do idioma todinha de volta. Poxa, entendeu? Para eliminar perda de tempo. Aí eu digo, já que tá bagunçado mesmo, né? Não vou bagunçar mais do que já tá. Aí, na época, eu sabia muita programação de idioma. Aí eu refiz tudo de novo. Aí, no final da tarde, liguei para ele e disse, ó, terminei, tá no ar. Nossa. Beleza. Mas foi um estresse também. É porque nesse momento eu me tranco, aí Gabriela já sabe que eu não sou incomodado, aquele negócio todo, aí ela é quem resolve as outras broncas, e eu fico só. Entendi, focado naquilo. O meu foco fica ali, no problema. Ô, Carlos, e os podcasts? Tem projeto para um podcast em Afogados em Gazeira? Rapaz, tem em Afogados, muita gente que eu conheço, tá fazendo, tá com planejamento de fazer podcast, né? Até agora tem algum lá? Tem. Tem aquele da vaquejada, né, que nós vimos outro dia, não foi sim? Tinha outro rapaz lá que tinha também, que uma cliente me disse que ele tinha, eu não sabia que ele tinha, não sei se tá funcionando ainda. Mas Roberto também, do Acorda Afogados. Sim, sei quem é. Ele tá com um? Ele tá fazendo um. Muito bom. Tá fazendo. Tá. Muito bom mesmo, a estrutura é muito forte. Olha, tem Evandro, mas Evandro eu acho que deu uma parada também, né? E você, por isso que eu toquei no assunto. No caso eu tô fazendo, eu tenho dois canais, né? Eu tenho o da ITEC, que se você entrar lá é Tech Master Oficial, e tem um Carlos Master Podcast. Que é o que vai derivar o nome do seu podcast. Esse aí é o que eu vou. Eu faço live com qualquer. Não faço, eu estou iniciando. Né? Eu estou aprendendo ainda. No caso, também estou comprando as coisas que são caríssimas. Né? Caríssimas.
Aí já comprei aí algumas. Recentemente fiz uma com meu filho para teste. Vou refazer ela novamente, porque eu não gostei por conta que aqui tá bom demais. A gente tá conversando, né? Mas aí tem ele ali que tá se responsabilizando, né? Tem que ser uma equipe. E lá eu teria que ver. Eu fiz a live com ele, mas aí eu tinha que prestar atenção no que ele estava falando. Eu tinha que fazer as perguntas, que eu tinha as dúvidas. E ainda eu tinha que fazer a monitoração da transmissão, do chat e a transmissão. Não é fácil. Aí, enquanto eu estava fazendo com ele, estava dando um errinho, eu doido para mexer, eu vai. E entrevistando, tendo que prestar atenção na resposta. Aí foi. Coisa que eu sei que ia demorar horas e horas, aí foi 1 hora só de live. Entendeu? Aí pronto. Logo no início também deixei sem som e esqueci. Foi. Eu tinha apagado, deixado mudo o microfone, porque eu tinha deixado uma musiquinha. Aí depois que a live foi pro ar, tal, passou uma meia hora, aí eu fui lá, fiz o corte, fiz uma edição dentro do YouTube mesmo. E ela tá lá, mais cortada. Então, breve a gente vai ter o podcast do Carlos Marques. Vai, porque assim, é como eu estou dizendo, eu tenho 2 canais. Um eu quero fazer para meus clientes, eu pretendo chamar meus clientes para, né, entrar nesses assuntos de site, que é muito importante, porque tem cliente que tem que saber manusear também um blog. Sim. Por conta que eu tenho um cliente aí que já levou o processo por causa de imagem. Entendeu? Ave Maria. Por conta, colocou uma imagem lá. Eu sempre coloco. Gabriela faz alimentação de blog, mas ela sempre coloca a fonte. É importante. Coloca fonte, coloca imagem, entendeu? A gente tem muito cuidado com isso. Aí ela sempre faz. E também, se eu tô pegando uma notícia tua, bicho, tu achou interessante, botou lá. Aí o que custa eu colocar que eu peguei com você, né? Porque você às vezes já tá pegando com outro. Né? Tem. Aí pronto. Aí a gente copia logo tudo de uma vez e coloca lá e coloca a última pessoa que postou. Exatamente. Entendeu? Aí é o correto. Eu sei muito bem dos blogueiros que escrevem e daqueles que plagiam. Aí, às vezes, eu estou visitando o site daquele que plagia, eu sei que aquela matéria não é dele, mas eu vou, pego, achei interessante, aí eu vou e coloco que a fonte é dele. Quem achar depois que se vira e vá atrás dele. Aí, isso serve para dar dica, né? É legal dar dica. A gente sempre, quando entra um novo cliente no meio de blog ou portal, a gente dá essas dicas para, né? E o outro canal, que é o Carlos Master, esse, que é o que eu fiz com meu filho, aí eu pretendo fazer lá. Eu sou gamer também, eu gosto de jogar. Sim. Né? Olha. Lá tem da cidade de Afogados da Engazeira, coisa antiga. Eu ainda tenho coisa antiga lá para colocar no site. E tem coisa de jogo, tem coisa, férias que a gente tira, entendeu? Lá é um junto e misturado. Aquela página Afogados Passado e Presente é sua? Não. Não? Você não sabe de quem é? Eu não sei se Passado e Presente. Eu acho que era outro nome, não? Eu acho que é isso. Porque tem o mais antigo, assim, que tinha arquitetura muito bonita, era de Fernando Pires. Seu Fernando Pires, que pega ontem e hoje, é esse que você está dizendo? Não, é o Passado e Presente. Acho que seja a mesma pessoa. Talvez seja. Antigamente era ontem e hoje, eu lembro. Que tem Afogados antigo mesmo, antigo do começo, alguns vídeos antigos. Eu gosto dessas coisas. Porque eu já vi um vídeo muito antigo seu no YouTube. Quando eu olhei lá, o vídeo Carlos Master. Aí eu olhando assim, eu digo, meu Deus, isso era do tempo que eu era molequinho e ia para Afogado da Engazeira. A Manuel Borba indo e voltando. Indo e voltando, duas mãos, Manuel Borba. Eu sou desse tempo. Carroceiro, ali só tinha carroceiro. Carroceiro, era muito carroceiro. Porque assim, eu nasci em Flores, me criei
me criei em Carnaíba, mas na época que eu estava em Carnaíba, mesmo criança, eu já frequentava bastante Afogados da Engazeira. É tanto que tem muita gente que acha que eu sou de Afogado, que o podcast é de Afogado, que o blog é de Afogado, mas não é, de Carnaíba. Carlos, muito obrigado pela tua participação aqui, certo? Foi bacana o bate-papo. Legal. Me esclareceu muita coisa, foi bacana. Vai esclarecer mais quando você for no nosso. Eu estou organizando lá, eu acredito que não nesse mês de junho, mas no mês de julho já pode ter coisinha nova por aí. Como eu disse, eu estou comprando ainda. Já é uma previsão de estreia. Eu tenho. Estou comprando algumas coisas ainda falta comprar câmera, ainda falta comprar microfone. Eu tenho, mas como é dois, porque eu estou fazendo o meu, que é aquele, como eu estava lhe dizendo, do iTech. E o Carlos Master é o que eu vou fazer para alugar também. Eu vou fazer um ponto. Eu já tenho um tá ponto. Vendo, Cicinho? A ideia O meu está ali no escritório que eu lhe recebi. Ali já vai ter todo o cenário. Quem quiser ou nos fazer uma visita, eu posso fazer ali espontaneamente. Certo. Entendeu? Mas para a iTech, se for cliente, aí eu faço ali. Agora, pode ver, o iTech, se você entrar lá, você tem tudo sobre como entrar, como criar um e-mail, como acessar seu painel, como é mais puxado para essa área do cliente, entendeu? Não é para muita coisa, não. Já o outro é para isso aí. Muito bem. Esse é o Carlos Master, da cidade de Afogados da Engazeira, participando hoje aqui do podcast Língua Afiada, no oferecimento do consultório odontológico Sorriso Ideal, do meu amigo Marinho Cassiano, que eu esqueci, e também da loja de celular em Portos Mil, de Marcelo Lima, localizado na rua Vereador José Alves, também no centro de Carnaíba. A gente fica por aqui. Aproveita e se inscreve aí no canal, né? Compartilha, indica para os amigos e a gente volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Valeu, Carlos. Obrigado. Um abraço.